Pai do Senhor, irmãos. Eu venho compartilhar uma palavra rápida com vocês. Prometo não tomar muito tempo de vocês, mas eu sei que o Senhor tem algo para nos falar nessa manhã. Eu estou aqui, como sempre, buscando a presença do Senhor, entendendo que somente Deus pode nos livrar desse momento tão difícil, esse momento que está mudando praticamente a nossa história, porque esse momento nunca houve precedente como esse. Então é um momento muito difícil. Mas em momentos difíceis, o povo de Deus tem que entender que é nos momentos difíceis que Deus nos prova, nos direciona, nos mostra e nos coloca conforme a vontade dele. Se você observar em Atos 12, 5, você vai observar também um momento muito difícil de um servo do Senhor. Mas o Senhor colocou eles em outro nível, colocou ele entendendo que é só Deus que o livra. E quando eles entenderam que era somente Deus que o livrava, a igreja teve uma só voz, uma só unção, uma só força, que é a força de Deus. E lá nos diz o seguinte, em Atos 12, 5, quem quiser me acompanhar, lá nos diz o seguinte: Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Então Pedro estava preso. No olhar humano, não tinha jeito, não tinha forma alguma que Pedro pudesse ser liberto pelo olhar humano, olhar carnal. Mas a igreja entendeu que era somente por oração que Pedro podia ser liberto. Por força não tinha jeito. Não tinha como Pedro ser liberto pela força humana. Mas a igreja entendeu que era por oração. Ei, complementa essa palavrinha que você tem tanto escutado aí. Fiquem em casa. A nossa liderança tem nos falado, fiquem em casa. Deixa eu complementar ela para você. Fiquem em casa, orando sem cessar. Fiquem em casa, orando, buscando a presença de Deus, que Ele vai nos libertar desse momento difícil. Não é somente ficar em casa à toa, zapeando, olhando qualquer coisa na internet, mas fique em casa, orando, buscando a presença de Deus, porque quando buscamos a presença de Deus, quando o povo de Deus, a igreja de Deus falam uma só língua, o céu se abre e a bênção desce. Ei, você está esperando o que para tua boca abrir e buscar a presença de Deus, para que o céu te responda a tua oração? O Senhor talvez só está esperando você orar para a resposta vir. Então vamos começar a orar, igreja, em uma só voz, assim como Pedro estava preso naquela prisão, acorrentado, e tinham guardas vigiando, tinha sentinelas vigiando, não tinha possibilidade de Pedro fugir, escapar, se não fosse por nosso Deus. E o nosso Deus agiu quando a igreja buscou ele. Ei, igreja, por que está parada? Por que está com a boca cerrada? Começa a orar a Deus, começa a buscar a presença dele, começa a se consagrar, começa a jejuar, começa a estar mais próximo de Deus. Ei, o jejum é para te aproximar a Deus. O jejum é para te aproximar, que você tenha uma intimidade com Deus, é para abrir a sala do teu coração para buscar a Deus. Entenda isso, igreja. Busca ele com amor, busca ele com temor, busca ele com obediência, mas de uma maneira que você possa encontrar a Deus. Quando você começar a orar, busque esse Pai poderoso que pode te libertar, que pode te guardar a todo momento. Entenda isso. Se você está em casa, se a liderança fala para você ficar em casa, Deus complementa essa frase: fique em casa orando sem cessar. Que a resposta vai vir do céu, que os céus vão se abrir e a resposta vai vir para que o Senhor seja exaltado nesse tempo de dificuldade. Nossa história está sendo mudada. Nunca houve isso. Não tem procedimentos de outras coisas acontecido como isso. Mas que o Senhor possa nos guardar, nos possa livrar, que possamos reescrever a história, que um povo que no momento de dificuldade, um povo perante ao mar, entendeu que a vontade de Deus é que buscássemos Ele, e entendeu que devemos buscar a Ele, e o mar vai se abrir, esse coronavírus não vai proceder, não vai chegar à tua casa, ele vai cair por terra, vai ser repreendido, porque o Senhor vai enviar anjos, assim como enviou para Pedro, para que repreendesse essas coisas. É o que eu oro nessa manhã. Igreja, acorda, começa a orar e buscar a Deus.
de maneira correta, se consagrando, jejuando, para estar apto a estar na presença do Senhor. Liderança, pastores, comece a orar, comece a pôr a sua igreja em oração. Coloque a tua igreja em oração, em busca contínua pela presença do Senhor. Que cada um de nós vamos sair dessa batalha mais fortes, mais juntos de Deus, entendendo que foi o Senhor que nos livrou. Amém? Que possamos entender que a palavra do Senhor está aqui para ser estudada e buscada. Oramos e buscamos a solução em Deus.